Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Gustavo Coelho. Meu nome é Plínio Junqueira Smith, serei o entrevistador. Eu sou professor da Unifesp e também vice-presidente da Associação Filosófica Ciência Estúdia. E o motivo da nossa entrevista é que o Gustavo fez uma tradução de um livro introdutório ao Tractatus do Wittgenstein, um livro clássico já, uma introdução muito famosa do Mauss, né? E ele vai, então, falar algumas coisas sobre o Wittgenstein e sobre o livro do Mauss e a tradução, né? Mas antes de nós passarmos para a entrevista propriamente dita, eu gostaria de ler algumas informações sobre o Gustavo, para que vocês saibam quem é o tradutor dessa obra, né? O Gustavo é professor e assessor de coordenação para a área de Ciências Sociais e Humanas do Colégio Israelita Brasileiro, em Porto Alegre, é bacharel, licenciado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com laurea acadêmica e bolsa do CNPq. É o delegado da Olimpíada Internacional de Filosofia no Brasil desde 2017, bem como o presidente do comitê organizador da Seletiva Nacional para o evento, desde sua primeira edição, em 2018. Né? Junto à IPO, que é essa Olimpíada Internacional de Filosofia, ele atua também como chefe das delegações brasileiras e membro do júri internacional desde 2017. E antes de passar de novo a entrevista propriamente dita, eu gostaria de apresentar para vocês, falar um pouquinho das coleções da associação na qual a tradução do Gustavo se insere. A Associação Filosófica Ciência Estúdia é também uma editora, editou por quase 20 anos uma revista muito importante de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia, englobando, né, pesquisadores do Brasil e da América Latina, e depois retomou as atividades de edição de livros, e para isso abriu 3 coleções. A primeira é a coleção de História e Filosofia da Ciência, e recentemente nós publicamos esse livro aqui, Galileu e a Nova Física, do Pablo Rubem Mariconda e do Júlio Vasconcelos, que é uma excelente introdução, bastante completa e exaustiva, e muito acessível de todo o pensamento do Galileu, né? É muito interessante e é um livro realmente que é dirigido a pessoas leigas, né? Eu, pelo menos, quando eu li o livro, eu saí com a sensação de que o Galileu era realmente um gênio, né? É um livro que você percebe a força das ideias do Galileu, mesmo sem entender muito de física. Publicamos também esse livro do Carlos Ulisses Molines, O Desenvolvimento Moderno da Filosofia da Ciência, 1890 a 2000, que é uma excelente introdução à filosofia da ciência. O Molines é um cara muito conhecido, né? E o livro é ótimo. A segunda coleção é a coleção Epistemologia e Filosofia Analítica, na qual a tradução do Gustavo se insere. O primeiro livro da coleção foi a tradução do ceticismo filosófico, cuja tradução foi do Flávio Villigues, do Eros Carvalho e minha também, né? O livro tem um longo estudo de 100 páginas depois para ajudar a entender o livro, portanto, tem um material de apoio didático no final, né? O segundo livro dessa coleção é o meu livro, A Experiência do Cético, né? E, finalmente, o terceiro é esse que saiu agora, eu já mostrei, vou mostrar de novo, o Tractatus de Wittgenstein, uma introdução, do Howard Mounds. É um livro que já tem uma certa idade, tem uns 40 anos, mas ele resistiu ao tempo. Isso é, ainda hoje, ele é uma das melhores, se não a melhor introdução ao Tractatus do Wittgenstein. Então, para falar um pouco desse livro, do Wittgenstein, o Gustavo, que é o tradutor, trouxe essa proposta para a associação, ele vai, então, falar um pouco para a gente, e a primeira pergunta que eu gostaria que o Gustavo respondesse é: qual é para você, Gustavo, a importância do Tractatus para a filosofia em geral e para a obra de Wittgenstein em particular? Bom,
Em primeiro lugar, boa tarde, Plínio. Obrigado pelo convite para essa entrevista, para essa conversa contigo. E pela oportunidade também, claro, de poder falar para os seguidores da associação nas diferentes redes sociais, né, em que a associação atua. E também, claro, ressaltar o meu prazer de poder ver essa publicação, né, sendo feita pela editora Das 500 Studia, que realmente é uma editora de excelência e conseguiu garantir um resultado de extrema qualidade, eu acho, para o trabalho que eu vinha desenvolvendo com esse livro já há alguns anos, né, mas depois a gente pode voltar a ele. A respeito da relevância, né, do Tractatus para a história da filosofia e para a filosofia de Wittgenstein em particular, para a obra de Wittgenstein em particular, claro que, né, dentro do limite de tempo que a gente tem aqui, né, que é o de fazer apenas um anúncio, né, a respeito da obra e da tradução, eu acho que a gente deve destacar, né, que o Tractatus é amplamente considerado, né, uma das 3 obras mais importantes da filosofia do século XX, né, ao lado das investigações filosóficas do próprio Wittgenstein, que é uma obra já do período tardio, né, da vida dele, e de Ser e Tempo de Heidegger. Acho que dá para a gente dizer que há um certo acordo, né, apesar das mais diferentes correntes que a gente pode encontrar na filosofia do último século, de que essas são as 3 obras mais influentes, né, da filosofia desde então, né, desde o início do século XX. E o Tractatus é especialmente relevante, né, porque é o Tractatus que estabelece, né, na história da filosofia do século XX, dentro da tradição que veio a se chamar de tradição analítica, né, da filosofia analítica, a concepção, isso, né, por décadas a fio, né, na história dessa tradição, a concepção de filosofia não como uma teoria, sim como uma atividade de elucidação de pensamentos por meio de uma análise da linguagem. Tá? E o Wittgenstein propõe essa concepção de filosofia no Tractatus e propõe uma solução para os problemas da filosofia através de uma análise da linguagem, através do desenvolvimento de uma teoria da linguagem, certo? A teoria da proposição como uma figuração, né, do mundo, como uma apresentação do mundo, a gente pode colocar assim, que decorre, por sua vez, de uma concepção de lógica que Wittgenstein, desde o início do seu percurso filosófico, né, da sua formação, estava interessado em defender, né, uma concepção de lógica como inteiramente independente de tudo aquilo que é contingente, de tudo aquilo que é empírico. Né? Russell e Frege, né, dentro do seu projeto logicista, né, conduzidos separadamente, né, cada um a seu momento, a sua maneira, pretenderam, né, fundamentar a matemática em bases inteiramente lógicas, né? E desenvolveram, então, uma série de ideias, né, a respeito da natureza da lógica, e Wittgenstein, né, se mostrou insatisfeito com uma série de ideias que estavam sendo desenvolvidas lá por Frege e por Russell, pelo menos na forma como eles estavam conduzindo esse projeto, né? Wittgenstein pensava que a forma como Russell e Frege estavam conduzindo esse projeto de fundamentação lógica da aritmética e no desenvolvimento dos seus sistemas lógicos não estariam fazendo, né, jus a essa concepção da lógica como uma ciência absolutamente necessária, tá? Que deveria ser, de fato, independente de tudo aquilo que é contingente, de tudo aquilo que é empírico. Então, no Tractatus, para dar conta, né, de uma defesa ampla dessa concepção de lógica, ele desenvolve uma concepção de linguagem, né, bastante específica, que se resume, né, nessa teoria da proposição como figuração, que vai dar origem, então, a uma certa teoria a respeito da forma geral do que é dizer alguma coisa sobre o mundo, com sentido, e isso, por sua vez, vai dar, por consequência, né, origem a teses de Wittgenstein, ou ideias, né, já que ele preferiria que nós não disséssemos que o Tractatus contém teses filosóficas, né? A ideia, então, de que a filosofia pretende dizer muitas coisas que estão para além do limite daquilo que pode ser dito com sentido. Então, o projeto dele acaba sendo o de mostrar que existe uma estrutura lógica por trás da linguagem e de que os problemas filosóficos surgem ou decorrem de uma má compreensão dessa estrutura lógica. De que se nós fizermos uma boa análise lógica da linguagem,
nós perceberemos que certos enunciados que compõem a filosofia, na verdade, não têm sentido nenhum, né? E fazer isso, então, consistiria em a gente dissolver os problemas filosóficos em vez de propriamente apresentar uma solução, uma resposta para eles, como se eles fossem problemas genuínos, né? Claro, o Tractatus é uma obra que é lida de várias maneiras, existem divergências exegéticas, hermenêuticas bastante grandes a respeito de pontos muito específicos da obra e a respeito de alguns aspectos bastante fundamentais dela, de algumas ideias que são bastante fundamentais, que dependendo da forma como a gente interpreta, isso vai orientar uma certa leitura da obra ou outra. Eu acho que essa divergência de interpretações aponta também para a riqueza da obra, né, para o fato de que ela pode ser lida com riqueza de mais de uma maneira. Isso aponta também, claro, para uma dificuldade envolvida em a gente apresentar um resumo minimamente consensual a respeito do que é que a obra, afinal de contas, defende, né? Existem aqueles que se apegam, né, a uma distinção que Wittgenstein estabelece no Tractatus entre dizer e mostrar, e consideram, então, que Wittgenstein pretende, né, defender a ideia de que a linguagem tem limites, mas que aquilo que está para além dos limites da linguagem pode ser mostrado, né, através da linguagem, não pode ser dito, mas se mostra. E tem aqueles que pensam que até mesmo essa distinção não resiste, né, ao que Wittgenstein defende no final da obra, né, no famoso aforismo, onde ele afirma, né, que quem o compreende deve, como que, né, jogar fora a escada após ter subido por ela, né, de que muitas das coisas que estão contidas na obra, na verdade, não resistem ao teste dos contrassensos, o que é uma outra questão bastante difícil associada à leitura do Tractatus, né, que é como interpretar os próprios enunciados que compõem a obra. Bom, acho que, né, consegui jogar talvez aí na mesa uma série de temas que estão presentes na obra e talvez a gente possa continuar por Talvez que algum caminho. fosse interessante você comentar um pouquinho mais, é que, embora aparentemente o Tractatus seja um livro, sobretudo de filosofia da lógica, a envergadura da obra abarca a filosofia como um todo. Outras áreas da filosofia são diretamente afetadas pela concepção que o Wittgenstein desenvolve no Tractatus. Talvez fosse interessante você comentar um pouquinho essa abrangência, essa importância, assim, do Tractatus, que não é meramente localizada aos interesses, digamos assim, mais técnicos da lógica, né? Uhum. Exato. De fato, né, há um núcleo duro da obra que diz respeito à natureza da lógica e aos fundamentos da lógica e a como nós devemos, qual é a melhor forma de se desenvolver um sistema lógico, um simbolismo lógico, né, como Wittgenstein pensava, né, deveria caber à lógica fazer, desenvolver um simbolismo por meio do qual as relações lógicas se mostrem aparentes, né, evidentes. E Russell e Frege, ao desenvolverem sistemas axiomáticos, né, que apresentavam a lógica como contendo alguns enunciados mais fundamentais do que outros, alguns enunciados de cuja verdade, né, se seguiria a verdade de outros e tal, não fariam jus, né, a lógica como uma área do conhecimento independente daquilo, né, que é contingente da experiência. De fato, a obra abarca muito mais do que temas de lógica. E eu acho que isso é algo que explica, em parte, né, o interesse de um público não restrito, né, ao domínio da lógica e muitas vezes não restrito ao domínio da própria filosofia, né, sobre o Tractatus, apesar da grande dificuldade, da imensa dificuldade que está envolvida nessa obra, né? Então, mesmo que a obra seja muito difícil, a gente percebe que não são tão poucas assim as pessoas, né, de fora do ambiente filosófico que sabem quem foi Wittgenstein, que talvez saibam citar alguns aforismos do Tractatus, alguns dos mais famosos, né, como aquele de que os limites, né, de minha linguagem são os limites de meu mundo. A gente vê isso aparecendo, né, nos mais diferentes ambientes culturais e intelectuais, né. Então, de fato, né, o que leva Wittgenstein a tocar nesses outros temas, né, consiste, claro, em primeiro lugar, na concepção de linguagem que ele defende na obra, na medida em que ele está interessado em desenvolver uma ideia a respeito do que é dizer alguma coisa sobre o mundo. E, bom, nós pretendemos dizer coisas sobre o mundo nos mais diferentes domínios, né? A ciência tem pretensões de descrever a realidade. A ética tem pretensões de dizer algo sobre o mundo.
não sobre como as coisas são ou deixam de ser, mas sobre como nós deveríamos, né, agir no mundo. A estética pretende dizer algo a respeito daquilo que é belo, daquilo que tem um valor maior, né? A filosofia pretende dizer, né, em geral, verdades, né, ou pretende estabelecer verdades gerais a respeito da realidade, né, na metafísica, em outras áreas da filosofia. Então, Wittgenstein acaba tendo que dar conta dos enunciados que compõem essas diferentes áreas do conhecimento para mostrar ou que eles se encaixam na teoria da linguagem que ele desenvolve na obra, como eu posso explicar, por exemplo, certos enunciados, né, os enunciados da matemática, ou certos enunciados que compõem as ciências da natureza, como eu posso explicá-los, né, através da teoria da proposição como figuração e da ideia de que toda proposição poderia ser analisada como uma função de verdade de proposições elementares, que são concatenações de nomes simples, que estão por objetos simples que necessariamente existem, né? Para o leitor que não sabe nada de Wittgenstein, fica o convite para tentar compreender essa afirmação, tá? Mas, basicamente, eu posso tentar, talvez depois, desenvolver um pouco mais. Então, de um lado, mostrar que certos enunciados, né, podem se encaixar no que seria essa forma geral de todo dizer, e de como certos enunciados não se encaixam nessa forma geral do dizer, e, portanto, estão para além dos limites do que pode ser dito, né? E aí, então, aparecem algumas ideias, né, de por que isso está para além do que pode ser dito, e do que a gente talvez queira expressar, e, segundo Wittgenstein, não consegue, do que se mostra, talvez, em certos enunciados, por meio dos quais nós pretendemos dizer algo sobre o mundo, ainda que eles não tenham um sentido, né? Então, assim, em resumo, né, ele vai estabelecer uma distinção, né, entre três diferentes tipos, pelo menos, né, de enunciados no tratados. As proposições com sentido, aquelas por meio das quais a gente diz algo sobre o mundo, e elas podem ser verdadeiras ou falsas, certo? Elas vão ser verdadeiras, claro, se o mundo for como eu digo que elas são, falsas se o mundo não for como eu digo que elas são. Aquelas proposições sem sentido, que seriam as proposições da lógica, né, que seriam casos limites da operação de geração de funções de verdade, né? Então, se eu digo chove, né, eu digo algo que pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se eu digo chove ou não chove, eu digo algo que é necessariamente verdadeiro, né? Mas eu respeitei as regras lógicas da linguagem porque eu juntei uma proposição com sentido com outra proposição com sentido, com um símbolo lógico, né, da disjunção, que me diz que ou uma coisa ou outra, né? Eu sigo as regras lógicas da linguagem quando eu gero essa proposição, e ela é uma função da verdade das proposições que a constituem, né? P e não P, ou chove ou não chove, né? E existiria, então, né, um terceiro conjunto de enunciados, que seriam os contrassensos, né? Não seriam nem as proposições com sentido, nem as proposições sem sentido da lógica, né? Seriam os contrassensos, são aquelas proposições, né, ou aqueles enunciados aos quais não teria sido atribuído significado, pelo menos, né, para os quais não teria sido atribuído significado, pelo menos alguns dos nomes que os constituem, ou das expressões, né, que os constituem. E a filosofia, de acordo com Wittgenstein, não apenas a filosofia, estaria cheia desses enunciados, né? O ponto é que certas áreas são compostas de contrassensos, mas aí vem aquela questão de interpretação, né? Para uns, né, a gente pretende mostrar, e Wittgenstein defenderia que a gente pretende mostrar alguma coisa que não pode ser dita através desses enunciados, seriam os contrassensos iluminadores, né, que apontam para algo, e para outros, né, são contrassensos como qualquer outro contrassenso, né? Há uma ilusão de conteúdo que, na verdade, não estaria fazendo nada. Mas eu já estou antecipando, né, uma querela bem contemporânea e bastante específica, eu acho que não é o foco. Gustavo, vamos falar agora um pouco mais do livro que você traduziu e menos do Wittgenstein. Acho que já falamos bastante aqui do Wittgenstein para o nosso ouvinte e assistente aí, né? Não falei sobre as investigações ainda, mas tudo bem, depois a gente... mas senão talvez fique longo demais, né? Exato. Deixa eu fazer assim, me corrija se eu estiver errado. Se não me falha a memória, o Russell e o Moore, eles estiveram numa banca e a tese que o Wittgenstein apresentou foi o Tractatus, né, para ele ganhar um título e poder se tornar professor em Cambridge. E quando acabou a defesa, quer dizer, os dois maiores filósofos da Inglaterra naquele momento não teriam entendido o Tractatus, tal é o grau de dificuldade, né?
Uhum. da obra. E, portanto, isso mostra que a obra precisa o leitor médio precisa de um acesso a essa obra, né? E, de fato, vários livros foram escritos, né, como introdução para o Tractatus, né? E, no entanto, entre várias opções, você escolheu essa introdução do Mauns para traduzir, né? Então, a pergunta é o que que essa tradução, essa introdução do Mauns tem de tão especial que você foi atrás dela para oferecer para o público brasileiro? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu faria só uma ressalva. Eu diria que não é só o leitor médio que precisa de uma ajuda, né? Inclusive, o leitor avançado precisa de uma ajuda, né? Dado que, inclusive, o Russell e Moore, segundo Wittgenstein, não teriam compreendido bem a obra, né? A história é essa, de que na defesa, ou logo após a defesa, né, Wittgenstein teria, né, dado aquele famoso tapinha nas costas, né? E diz, desculpa, mas não entendeu nada. E que privilégio, né, poder apresentar como tese de doutorado uma obra já publicada, né? Isso não é todo mundo que pode. Mas, assim, de fato, existem várias introduções ao Tractatus. O meu primeiro contato com a introdução do Mauss se deu ainda em 2007, quando eu estava no início da minha graduação. Eu tinha recém ganhado uma bolsa de iniciação científica para estudar com a professora Silvia Altman, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente iniciaria um seminário avançado de pesquisa, né, voltado especificamente ao Tractatus. E naquele momento eu tinha, de um lado, né, uma famosa introdução, né, um texto, um ensaio introdutório ao Tractatus, né, que é o ensaio do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, que é um texto muito bem escrito, claro, sobre o Tractatus, mas ele é também famoso, né, por ser considerado um texto difícil, né. E naquele momento, embora eu tenha, né, desenvolvido uma série de competências, talvez como leitor, através do desafio de ter que ler aquele texto para melhor compreender o Tractatus, a verdade é que eu precisava de uma leitura um pouco anterior que me desse, de fato, mais ferramentas para conseguir dar os meus primeiros passos e ter uma boa visão geral da obra, né? E naquele momento, de fato, o Mauss me ajudou muito. Foi, de longe, o texto sobre o Tractatus que mais me ajudou a compreender a obra, né? Tanto porque ele lida com... ele tem uma excelente introdução que apresenta, né, em linhas gerais, né, o que é que Wittgenstein estava pretendendo nessa obra, algumas questões que estavam no horizonte de Wittgenstein que orientaram o desenvolvimento das primeiras reflexões dele, né, aquela questão da concepção da lógica e de como isso desencadeou certas ideias a respeito da linguagem, etc. Quanto ele tem escrito de forma extremamente clara, muito didática, capítulos muito bem divididos, né, sobre temas que são realmente os temas mais centrais na obra. Então, um capítulo a respeito dos enunciados a respeito do mundo, né, de como seria o mundo, depois um capítulo sobre a teoria da proposição como figuração, depois um capítulo sobre as proposições da lógica, agora não vou lembrar talvez da ordem exata, mas um capítulo sobre a forma geral da proposição, eu acredito, né? Depois um sobre... Posso ler o índice Isso. aqui? Vamos lá. Capítulo 1, fato e coisa. Capítulo 2, a proposição como figuração. Capítulo 3, as proposições da lógica. Capítulo 4, a forma geral de uma proposição. Capítulo 5, as equações da matemática. Capítulo 6, generalidade. Capítulo 7, as leis da ciência. 8, crença. 9, solipsismo. 10, valor. 11, as proposições da filosofia. E o último capítulo, a concepção posterior, onde ele fala um pouquinho das investigações filosóficas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um livro que divide muito claramente os tópicos mais centrais da obra em capítulos, em geral, sucintos, com um texto que eu acho que, inclusive, possui uma certa característica de oralidade, o que contribui, inclusive, para a clareza dele. É um texto que tem, acho que, uma fluência muito grande, o que, inclusive, facilita, acho que, o trabalho do tradutor, né? E ainda por cima contém, né, esse capítulo final que já aponta, né, para o desenvolvimento posterior da obra de Wittgenstein. Então, realmente foi um livro que me ajudou muito e eu tinha, assim, a consciência já, né, de que era a introdução mais bem avaliada, digamos assim, no mercado entre os principais especialistas na obra de Wittgenstein, né? Se a gente for buscar introduções reais ao Tractatus e não estudos, né, para leitores já iniciados,
a gente ainda percebe um grande consenso, né, pelo menos entre os nossos principais especialistas aqui no Brasil, de que é talvez, né, a melhor introdução ao Tractatus. Então eu me incomodava, né, por saber que, poxa, a melhor introdução a essa obra a qual eu dediquei uns 4 anos de graduação, mais 2 de mestrado, nunca foi traduzida para o português, e talvez haja alguns alunos aí, né, estudantes sofrendo, tentando entender o Tractatus, e não tendo, né, a oportunidade que eu tive de poder ler no original, estudantes que precisam talvez de uma tradução, né? Então achei que era mais do que hora de preencher essa lacuna. Se eu puder fazer embora eu seja um entrevistador, um relato pessoal também. Quando eu comecei a ler o Wittgenstein, aluno de graduação, eu não entendia nem o assunto que ele estava falando. Depois de ler, estudar bastante, você descobriu o assunto, você só não sabia se ele estava a favor ou contra, né? Quando você descobria qual era a ideia dele, você não sabia bem o porquê, né? Se você realmente não usa comentador para entender o Wittgenstein, fica muito difícil, né? Você entrar sozinho nesse texto, né? Você já falou um pouco, eu queria que você falasse da sua relação de estudos e tal, mas o Paulo Faria, professor da URGS, ele aparece ele figura, né, como o revisor técnico. Eu queria que você falasse agora um pouquinho para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, um pouco do seu trabalho de tradução e da revisão que o Paulo fez, né? Alguma coisa, né? Certo. Uh, Bem, então, o meu projeto de traduzir o Mouse se iniciou lá por 2011, se não me engano. Eu tinha recém me formado no bacharelado em filosofia pela URGS. Eu já tinha concluído a tradução, junto com outros 2 colegas, de um livro do Peter Gitt, chamado Razão e Argumentação, pela Artimed, depois, né, virou o selo Penso, que é o selo de humanidades da Grupo A. Hoje é Grupo A, não é mais Artimed. Então, já tinha tido uma experiência com tradução, havia gostado da experiência. Estava com tempo livre logo após o meu bacharelado, então eu pensei, vou fazer alguma coisa e acho que isso é o que eu quero fazer, né? Então, concluí a tradução, acho que ainda em 2011 ou 12, por aí. E aí, claro, viria o desafio de publicar essa tradução, né? Eu ainda era, claro, um bacharel, né, recém-formado, sabia que não seria tão simples eu bater na porta de uma grande editora e dizer, quero publicar minha tradução. Então, busquei apoio, né? O primeiro apoio que eu busquei foi do Paulo, que viria a ser o meu orientador de mestrado, e com o qual eu tive algumas experiências depois também, colaborando com publicações dele, né? Eu digitalizei a dissertação de mestrado dele, eu digitalizei toda uma coletânea de artigos dele, que eu acredito que ele pretenda publicar em algum momento, né? Mas de 92 a 2012 eu digitalizei, revisei todos. E o Paulo, então, fez um trabalho de avalização, né, dessa minha tradução, né? Eu submeti a ele, né, a tradução, apontei alguns trechos, talvez, em que eu gostaria de ter uma segunda opinião, né, para ver, de repente, se era uma boa escolha ou não, se eram boas escolhas. O Paulo avalizou a tradução. Logo após, eu fui atrás de cartas de recomendação, então, de especialistas em Wittgenstein, para, né, fortalecer essa candidatura à publicação. Então, eu obtive cartas de recomendação bastante elogiosas do Mauro Engelmann, né, que eu acho que hoje é o principal especialista em Wittgenstein no Brasil, que é professor da UFMG, o João Virgílio Cutter, da USP, o Marcelo de Carvalho, da Unifesp, que na época era o presidente da ANPOF, e, claro, o próprio Paulo Faria, né, que assinava como revisor técnico, também escreveu a sua carta. E aí, desde então, foi realmente um desafio grande, né, conseguir ver o livro publicado, porque a gente teve, né, um período de crise política no país, lá para 2013, 14, né, que gerou uma série de preocupações no mercado editorial, então eu percebi que não era o momento de publicar, coloquei na geladeira, aí uns 2 anos depois achei que daria para publicar, revisei tudo de novo, e aí deu um problema com a editora, e aí de novo para a geladeira, então foi um processo de deixar esfriando, revisar, tentar publicar, até que, claro, né, a gente fez, né, um contato entre a gente ali em 2018, né, o livro ainda seria publicado por outra editora, né, e estava tudo já encaminhado com o Mouse, né, inclusive foi tu que me ajudaste, né, a chegar até ele, eu nem sabia que o Mouse estava vivo, por exemplo, então a gente chegou até ele através da Universidade de Swansea, né. E aí foram várias trocas de e-mails desde 2018, estava tudo certo que o livro seria publicado, e aí na última hora ele resistiu
a satisfazer algumas exigências contratuais, né? E no final das contas acabou dando tudo certo com a S500 Studio, né? Ainda bem. E fiquei super contente com o resultado, né? Acho que como eu já antecipei antes, porque eu acho que o livro caiu nas mãos certas, né? Porque tu fizeste uma leitura prévia bastante atenta, né? Apontando para vários aspectos do texto, né? E sugerindo coisas. Acho que ajudou a qualificar o texto. Depois o Pablo, né, e a Letícia lá na editora também tiveram um trabalho de atenção gráfica e aos muitos detalhes que eu apontei, né, a respeito do texto. Então tudo foi seguido à risca mesmo. Então eu ainda não peguei o livro físico em mãos, né, mas eu estou bastante contente com o resultado. Na verdade, a última pergunta que eu ia fazer, você já antecipou, que era, além do trabalho de tradução em si, das peripécias pelas quais essa tradução passou até chegar. De fato, saiu da gráfica ontem, eu estou em São Paulo, né? Então eu passei na associação e já tenho um exemplar físico aqui que eu estou mostrando para vocês, né? O Gustavo está em Porto Alegre e ainda não chegou, o correio vai entregar para ele daqui a alguns dias o exemplar físico, né? E eu acho que eu vou encerrando a nossa entrevista aqui. Agradeço muito o Gustavo pela disponibilidade de fazer a entrevista aqui com a gente. Espero que tenha sido útil para quem está nos assistindo ter uma ideia geral do Wittgenstein, né, do Tractatus em particular, da importância dessa introdução do Mausse, que nós da associação achamos que, como o Gustavo deixou bem claro, né, se a gente não dispuser de uma boa tradução, isso é, que seja pertinente e clara, né, o Tractatus dificilmente será acessível até mesmo uma pessoa já com boa formação na filosofia. Então, Gustavo, te agradeço muito, né, e espero que essa seja a primeira de outras parcerias entre, né, o seu trabalho e a associação. Tomara, para mim vai ser um prazer. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer conversar contigo. Eu me sinto realmente bastante à vontade, né, de trocar ideias contigo. Então foi, acho que mais um presente aí dessa experiência de publicar a tradução com vocês, ter conseguido fazer esse contato e estabelecer essas trocas. Foi muito bom. Bom, muito obrigado e até a próxima entrevista quando a gente lançar outro livro aqui na associação.